Boa noite a todas e todos. É um prazer imenso recebê-los e recebê-las mais uma noite aqui, né, nesse nosso grupo de estudo, Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Docente Emancipadora. Né? E esse grupo tem nos enriquecido muito, estamos bastante felizes por estar todos juntos, cada dia, quinzenalmente, com um objetivo comum, que é difundir cada vez mais o pensamento de Paulo Freire, e nós iniciamos esse encontro no dia 22 de fevereiro, e já estamos finalizando o segundo capítulo, que hoje nós daremos início a parte final do segundo capítulo. E é com a emoção imensa, né, que a gente vai fazendo com que aquele nosso objetivo se concretize realmente, que é analisar os saberes necessários, a prática pedagógica inerente aos professores, né, de todas as redes de ensino, dos níveis, eu colocaria dos níveis de ensino de modo geral, onde nós precisamos, e nessa leitura que nós fizemos do item 2.5 ao 2.9, Paulo Freire deixa muito claro essa questão para a gente, muito clara, que se você vai alfabetizar, vai trabalhar com a criança, como você não vai ser diferente no sentido de você trabalhar com adulto. O que você vai mudar, obviamente, é a metodologia, mas a sensibilidade, a responsabilidade, o compromisso enquanto pessoa, enquanto profissional. Então, foi uma leitura que nos enriqueceu. Claro, quem já tinha feito, né, como muitos já aqui já conheciam, que foi feita uma releitura, e a cada releitura que fazemos, nós aprendemos cada vez mais com as experiências dos outros, né? Então, hoje, a gente convida a Stephanie para poder fazer esse momento delicioso, grandioso conosco. Oi. Boa noite, né, a todas, todos e todes. Vou me apresentar, porque é muito importante dizer que a gente é de onde a gente vem, né? Sou Stephanie Mendes, eu falo do interior da Bahia, da região do Cinzal, em Conceição do Coité. Estou aqui compartilhando, né, alguns saberes com vocês já de antemão. Estou muito grata em fazer parte desse grupo de estudos. E hoje, em especial, eu trouxe uma poesia, que é de minha autoria, e que tem tudo a ver, né, com esse finalzinho do capítulo que a gente leu. E aí eu vou estar recitando para vocês e a gente inicia de uma forma leve, né? E o nome dessa poesia se chama Água. O ser água está no se permitir não somente desaguar em outros rios, mares ou interiores, mas também em receber de outras fontes. A água é fonte de vida, renova, liberta, transforma-se em diversas formas. Sólido, gasoso, transpassa os estados físicos. E no subjetivo, o ser água desperta em mim o transbordar de águas energizadas, de conhecimentos e outros sentimentos. Dentre eles, o amor. E as minhas águas se esvaem, no momento em que posso me autocurar, de dentro para fora, no ato de purificação. Então, deixa-me olhar. E eu acho que tem tudo a ver, né? Principalmente em tempos pandêmicos tão difíceis, que a gente possa olhar para si e, como Freire sempre dizia, né? O esperançar, o saber olhar para o outro e se enxergar ali, poder trocar saberes. E é isso. Vamos irrigar, né? Parabéns, Stephanie. A gente tem que realmente nos irrigar a cada momento de esperança, de amor, nos fortalecer. Um com o outro, que nós vamos nos fortalecendo e nos tornando
cada vez mais humanizados. Mesmo mediante essas dificuldades todas que estamos vivendo, que não são fáceis, mas nós temos a esperança. E quando a gente vê naquele mapa do Brasil, um estado que fica amarelo, um estado que fica azul, a nossa esperança vai crescendo cada vez mais, porque nós estamos, não podemos, e hoje na leitura, ele dizia, o que é desesperançar? Quando Freire faz aquele questionamento a respeito do desesperançar, porque a gente, para desesperançar, é preciso primeiro ter a esperança, e é na esperança que nós vamos continuar a mudar, a me mudar, a mudar com o outro, a transformar, a se transformar, a transformar o mundo, a fazer parte do mundo, a estar no mundo. Então, eu faria hoje uma proposta de trabalho diferenciado, como a gente combinou, no seguinte, da gente, ao invés da gente falar num contexto geral, a gente pegar pelos itens das nossas leituras, das leituras que fizemos, do item 5, que é ensinar exige humildade, tolerância, luta em defesa dos direitos dos educadores. Então, a gente começava por aí, por item, aí a gente discutia, nós falávamos de todos que quisessem. Lembrando da nossa pergunta, no último, não é nossa pergunta, nossa provocação, no momento histórico atual, como construir a autonomia docente e discente? Lembram da provocação do encontro passado? Nesse momento histórico, como é que nós vamos construir essa autonomia discente e docente? Então, nós pegaríamos por esse item aí, ensinar exige humildade, tolerância e luta em defesa dos direitos dos educadores. Então, é importante que a gente siga esse cronograma para a gente fazer esse link com a leitura de Paulo Freire e o link com a nossa vivência e com a história de mundo que nós estamos vivendo. Então, o que vocês pensam de fazermos o trabalho assim hoje? Ok? Concordam? Quem concorda, bota o dedinho aí, coloca, diz, né? Então, ok, porque aí a gente vai realmente sem a gente ficar somente nas nossas questões mais pessoais, mas vamos colocar, mas fazendo esse link, porque ele começa o texto aqui, que essa questão da luta, né, em favor do respeito aos educadores, essa briga de salários menos imorais ou dever irrecusável, que não é apenas, ele começa esse trabalho de hoje, a gente começa essa discussão dizendo que não é somente um direito, mas é um dever da gente, essa luta de todos nós. E no momento em que Paulo Freire escreveu, o que no momento histórico atual nos faz a gente construir essa autonomia para que tenhamos isso diferente, né? Essa autonomia vai depender também, quando um educador ele vai lutar, vai para a greve, qual é o posicionamento do estudante em relação a isso? Como eu vou construir esse conhecimento crítico com o meu estudante, que a luta não é só individual, mas a luta é coletiva e também é do estudante. Então, como a gente vai? É muito interessante esse texto, né? Aí, Cícera, inscrita, começou. Quem mais? Ou levanta a mão? Você vai lá, Cícera. Indo. Hoje eu estou exuberante. Estou poroso de poesia. Como liberto, recém-saído da cadeia. Eu canto, valorizo o sol, valorizo a chuva, valorizo o homem que passa. Há uma graça em tudo. Em tudo há uma graça. No colorido dos vestidos das mulheres, no andar das crianças, em tudo há uma graça.
no jardim da praça, nas flores do jardim. Hoje estou exuberante, estou poroso de poesia. Solano Trindade, em Poemas Ontológicos, um pernambucano que foi para o Rio de Janeiro, que foi para São Paulo, que viajou o mundo todo e que é invisibilizado. Mas a gente, né, traz o Solano, também um outro pernambucano, né, brasileiro, né, cidadão do mundo, né, uma pessoa de pensamento, né, universal, né, a partir dessa provocação, né, que Erivalda e o Centro Paulo Freire traz, né, de como é que a gente, nos tempos atuais, mobiliza para a luta, né, de como, assim, eu acho que o desafio, né, primeiro a educadora, o educador, se reconhecer como esse sujeito também de luta, né? E de que é um trabalhador, uma trabalhadora, e que haja esse diálogo, né, com a educanda, com o educando, porque uma das dificuldades, e aí, trazer para os dias atuais, né, o texto, né, esse ponto, né, diz assim que é um dever, que é uma tarefa, que lutar pela dignidade do trabalho também é um processo educativo, né, porque a luta também educa, a gente se educa no processo, né, de luta, nas contradições e tudo isso. Então, eu fico, né, a refletir, a matutar, que um dos desafios, né, especialmente nesses tempos, né, em tempos, né, Erivalda citou a questão, né, da luta sindical, então, em tempos de desmonte, né, dos próprios sindicatos, né, em tempos de desmonte, né, da própria estabilidade, né, da classe trabalhadora como um todo, como dialogar, e, né, por fim, eu já vi que uma outra pessoa se inscreveu, né, para a gente, né, que outras companheiras e companheiros, né, se coloquem, é assim, porque a gente vive numa situação de tanta precarização, né, de tanto empobrecimento, que muitas vezes a comunidade que você trabalha, né, dizer que a professora, né, o professor, recebe R$2.000 e, mesmo assim, está lutando por melhores salários, por isso, é uma aberração para a própria comunidade que vive no estado, né, que está no estado de miséria. Então, né, a grande tarefa e missão né, revolucionária nesse sentido, né, de mobilizar, é esse diálogo mesmo e ter educando a comunidade, né, como, né, com esse entendimento de que tem essa diversidade, né, e que a luta não pode ser somente econômica, né, eu acho que seria também, aí a gente tem que ter uma formação bem mais ampla, que é uma luta também né, como é que a gente também se envolve, né, nas demandas da comunidade, né, na luta por saneamento, na luta, né, por alimentação nesse momento que tem tanta gente passando fome. Então, é isso também, né? De como a luta é o dever, mas a luta também está pautada na realidade, né? Quais são as demandas urgentes do tempo que a gente vive? Né? Bem, um pouco isso. Exatamente. Ele é colocado com muita veemência que o respeito à pessoa do educando não vai ser apenas no ensinar ao escrever, mas vai ser também a questão humanitária. Qual é a questão? A humanização, né? A curiosidade, a sua timidez, quais são em meu procedimento, né, que eu vou inibir a curiosidade, mas eu tenho que cultivar a tolerância e a humanidade. A partir do momento que nós cultivamos, porque a realidade que vivemos, a realidade com o educando, com a educanda,
é uma realidade diferente daquela que nós pensamos, ou daquela que nós imaginamos apenas. Então, o chão da escola, ele vai falar mais alto, né? Muito mais alto, e muito mais concreto. Jeová... Sou eu. Boa noite, pessoal. Estava numa reunião agora da escola e aí cheguei um pouquinho atrasado, mas consegui acompanhar um pouco. E assim, a primeira coisa que eu queria dizer é que o texto de Paulo Freire, ele sempre é, né? Mas esse foi muito mais provocativo para mim, no sentido do momento que eu estou vivendo agora, e todo mundo, né, nesse atual contexto, mas das relações com as lutas trabalhistas que eu estou enfrentando aqui no Rio Grande do Norte, no interior. A professora aí falou agora sobre a questão da luta em prol de condições dignas, tanto de trabalho, mas também de salário. E aí, recentemente, algumas cidades aqui do interior do Rio Grande do Norte estão diminuindo o salário dos professores. Foi sancionado, está para ser sancionada uma lei para reduzir de 2.700, que já não é tanta coisa, para R$ 1.100 o salário do professor. Já existem outras cidades que estão discutindo isso. O município que eu atuo ainda não implementou o reajuste do piso salarial. Então, fazer com que o aluno também esteja nesse processo de construção de autonomia, como Paulo Freire diz, né, é fazer com que o aluno ele também compreenda que a nossa luta, em termos de condições de melhores, que perpassam vários aspectos, também perpassa pela essa luta. Ele precisa também reconhecer essa nossa luta e se juntar a nós nesse processo, né? E aí Paulo Freire ele abre infinitas possibilidades para a gente compreender esse processo de construção da autonomia, né? Passando pela essa construção, a primeira coisa que eu entendi é que a gente precisa, e o nosso estudante, se reconhecer enquanto sujeitos inconclusos, né? E aí reconhecer nessa nossa inconclusão que a gente está buscando saber mais. E aí como possibilitar esses alunos esse reconhecer, e como a gente também se reconhecer, já que a gente está numa escola pautada, numa instituição pautada de que o professor é aquele que detém os saberes, né? E aí, quando ele traz a curiosidade epistemológica, né, a curiosidade ingênua, passando para a curiosidade epistemológica, eu percebo que ele começa a entregar algumas pistas que vão fazer com que no nosso cotidiano a gente possibilite essa autonomia. E aí também eu vejo que nesse caldo todo a gente pode e precisa construir um currículo de fato que seja de interesse dos nossos alunos, e não um currículo posto de cima para baixo, né? Quais são as necessidades, as realidades, os interesses, os desejos dos nossos educandos? Como que a gente consegue colocar isso, tendo em vista que há uma pressão da sociedade, há uma pressão do governo, há uma pressão do Estado como um todo, mas das instituições, né? E aí, nesse contexto de ensino remoto, que eu acho que quando a gente traz no contexto contemporâneo atual é ensino remoto, né? E aí eu levo esse relato para a minha prática docente, né? Como fazer com que crianças, através de um ensino remoto, ela seja cada vez mais autônoma, né? Porque para mim o ensino remoto, independente das críticas que eu tenho a ele prescinde de uma autonomia do aluno. Se o aluno não tiver autonomia, que esse sistema ao qual tradicional que a gente está inserido, no meu ponto de vista, não possibilita essa autonomia, a gente está, eu vou usar um termo um tanto duro, mas é fadado mais uma vez ao fracasso, né? Porque o ensino remoto ele vem muito evidenciar essa falta de acesso que é de responsabilidade do Estado e ele não está garantindo que é o acesso à educação. E aí é basicamente isso, há um conjunto de ações que a gente pode desenvolver, um conjunto de pistas que Paulo Freire nos dá para que a gente proporcione essa autonomia do aluno. E não é fácil, porque a gente também tem que se reconhecer enquanto sujeito autônomo nesse processo. Ok, Jeová. Dando continuidade, Mônica e em seguida Danilson.
pegando essa questão da postura do professor, né, enquanto um trabalhador, enquanto um profissional, eu me lembrei de um outro livro do Paulo Freire, que é o Professor Assim Tia Não, Cartas para quem ousa ensinar, né? Numa das cartas, né, o Paulo Freire sinaliza que esse docente, né, ele tem que se reconhecer enquanto um trabalhador, né? Por que a criança chama o professor, a professora de tia, né? É para escamotear uma relação de parentesco, que na realidade isso não existe, né? O que existe ali é uma relação entre o educando e a educadora, né? Uma relação dialógica, mas toda foi feita toda uma construção, né, do sistema capitalista, em que você faz com que o educando chame a professora de tia. Então, se a partir do momento que esse educando chama a professora de tia, essa tia faz parte da família dele. Então, se essa tia vai fazer greve, essa tia está prejudicando esse sobrinho, esse membro da família. Então, romper com essa percepção que existe, né, essa relação de parentesco. Não existe. O professor ali é um profissional, né, não é pelo fato de o aluno não chamar a professora de tia que não vai haver afeto nessa relação. Vai sim, né, e deve existir o afeto nessa relação. E aí, então, quando esse profissional ele faz greve, né, por melhores salários, por melhores condições de ensino, ele também está educando, né, está educando os seus alunos, né. Paulo Freire fala isso numa das cartas desse livro que eu citei, né. E aí, a greve também funciona, né, como algo educativo, né, mostrando que não só o professor, mas todos os indivíduos, né, todos os cidadãos, eles têm que lutar pelos seus direitos, né, pela sua dignidade, por um salário digno, né. Se nós fôssemos levar em consideração o salário mínimo, que deveria ser o salário mínimo real de acordo com o DIEESE, esse valor seria em torno de uns 5 mil reais, né? Que então, o valor que dá para os indivíduos suprirem as suas necessidades básicas, né? Mais do que básicas até, né? Porque, atualmente, com R$ 1.100, né, as pessoas têm que dar, né, o seu jeito de suprir as suas necessidades. Então, nesse ato de fazer greve, isso é um ato educativo também, né? Mostrar, então, para esse aluno que é possível mudar a estrutura dessa sociedade através da reivindicação, através da greve, né? Então, é um ato educativo, a greve, em função, né, desse objetivo, né, de buscar, então, os seus direitos e a dignidade, né? É isso. Então, nós só vamos construir e conseguir dar uma performance, fazer algo que realmente seja transformador a partir do momento que nós tivermos uma educação crítica, né, que a gente possa partir para uma educação libertadora e uma educação que o sujeito ele sinta-se que ele faz parte desse momento de construção do conhecimento, que ele não é só um mero receptor do conhecimento. Então, a partir daí, ele vai saber a importância, como trabalhador, como
estudante da educação das crianças, e assim vai, né? Danilson, que está inscrito. Opa, tem um teto de fala? Tem um teto de fala? De minutos? Ou é livre? Nesse primeiro momento, sim. Depois você terá um tempo maior de fala. Não. Então, esse trabalho, essa obra do professor Paulo Freire, a Pedagogia da Autonomia, primeiro ele nos insufla a pensar um pouco sobre o que é a autonomia, né? E ao longo da obra ele vai nos ajudando a compreender melhor o que ele está falando de autonomia e saberes necessários, né? E aí, tanto Mônica como o companheiro que antecedeu, Jeová, eles tocam em pontos importantes, que primeiro é a questão da gente nos tornar conscientes que somos seres inconclusos, né? E isso requer uma reflexão muito séria, né? E, ao mesmo tempo, ele traz que nós somos os únicos seres que somos capazes de aprender, né? Mas que nós devemos nos desafiar, né? Homens e mulheres, seres sociais, históricas, né? Precisam ter essa consciência. E essa consciência significa ter consciência de classe. Ter a consciência de classe. Porque é muito notado que muitas vezes nós, educadoras e educadores, nos colocamos em uma outra classe, digo, classe média, e não nos enxergamos enquanto classe trabalhadora. Então, isso é um ponto muito, muito sério que o professor Paulo Freire nos coloca, né? Que por nós sermos inconclusos e por nós termos a condição de aprender, né? A capacidade de aprender, que é uma ação criadora própria do ser humano, é que a gente precisa nos humanizar. E isso ele diz claramente, quando diz que o conhecimento, né, o que eu preciso conhecer? O que eu preciso conhecer melhor o mundo? Para melhor me qualificar na intervenção dele, na transformação dele, né? Então, é preciso que a gente tenha a consciência, né, tal consciência de classe, para percebermos que as ilhas, a ilha da classe média, a ilha dos desempregados, a ilha das mães solteiras, a ilha dos meninos e das meninas de rua, a ilha dos moradores de rua, elas são provocadas por um sistema. E é a nossa tomada de consciência, enquanto educadora, que vai nos possibilitar, não é fácil, ele me chama a atenção que não é fácil, vai nos possibilitar mergulhar nesse arquipélago, para perceber que as ilhas não estão soltas. Embaixo dela tem um sistema que as cria. E a gente aqui na superfície acha que não tem nada a ver com a mãe solteira acha que não tem nada a ver com o menino de rua acha que não tem nada a ver com o desempregado, e as ilhas vão se formando e distorce essa consciência de classe, né? Então, a gente, enquanto educadora, é preciso que a gente tenha essa consciência de classe, né? E não deixarmos hospedar, trazer como hóspede interno nosso o opressor, né? Que há muito tempo vem oprimindo, ou seja, o colonizador. Hoje à tarde até a gente deu umas escapadas, né? É preciso que a gente faça uma reflexão para a gente perceber, né, que a gente precisa descolonizar nossas mentes e descolonizar nosso coração, descolonizar nossos corações, né?
Isso que Jeová acaba de colocar na reunião lá no Rio Grande do Norte, né, esse é um movimento nacional, mas vindo de uma educação colonizante, que nos reprime, que nos rejeita, que nega nossos direitos, e que faz com que a gente, professor, educador, educadora, não se sinta parte pertencente da classe trabalhadora, que são os estudantes, né? Então, eu trago essa reflexão desse capítulo, né? E vou ler aqui uma anotação que eu fiz, né? Que ele diz: o conhecimento só pode ser legitimamente epistemológico se tiver origem na prática e politicamente se tornar instrumento de intervenção mais qualificada, mais consciente na mesma prática. Portanto, a revolução, ela é permanente. Então, a revolução, ela é permanente. Paulo Freire me faz esperançar nesse sentido, né? Que a revolução, principalmente da nossa parte educadores, ela tem que ter um sentido político, gnosiológico, epistemológico e pedagógico, né? E não ficarmos só no achismo e achando que a vida é assim mesmo. Ela não é, mas pode ser diferente. Obrigado. Nessa perspectiva aí que Danilson coloca, nessa reflexão que fazemos da nossa prática, que a prática ela só vai acontecer se a gente realmente fizer essa reflexão da própria prática, e o conhecimento só vai acontecer, e isso já nos leva para um caminho que Paulo Freire vai nos chamar agora, que é ensinar e exige a apreensão da realidade. Sem eu ter a apreensão da realidade, o chão onde estou pisando, qual é o território, conhecer minha comunidade, que trabalho vou fazer, como é que vai agir, fazer a leitura daquele mundo, nós não vamos conseguir realmente dizer que somos freirianos, né? Aí a Aparecida, que ela agora vai falar um pouco, ela coloca aqui, ela mesma vai dizer, né? O professor tem o dever de dar suas aulas, de realizar sua tarefa docente. Para isso, precisa de condições favoráveis, higiênicas, espaciais, estéticas, sem as quais se move menos eficazmente, né? No espaço pedagógico, aí já é uma fala que ela coloca mesmo, as condições de tal maneira são perversas. Muitas vezes, né? A gente está vivendo isso agora nessa questão da pandemia. A pandemia está nos colocando nisso, porque a perversidade que está acontecendo agora com os estudantes que não têm internet, que não têm computador, que não têm celular, que não têm uma condição digna de aprendizagem, então o acesso não é garantido para todos, né? Então, Aparecida, por gentileza. Olá, minha gente, tudo bem? Então, vou dar continuidade aqui nessa discussão e gostaria de abrir um parêntese, né? Porque o que a professora Erivalda acabou de ler aí é um fragmento, professora, do que está posto na obra Pedagogia da Autonomia e que linka com esse próximo eixo, né? Que é ensinar exige a apreensão da realidade. Então, vejam só, quando nós que somos educadores, temos um contexto social desfavorável, nós não podemos trazer uma prática pedagógica distante da realidade dos sujeitos. E para ilustrar o que eu estou querendo mencionar, é o seguinte: nós temos uma obra intitulada Na Vida 10, na Escola 0, e dos autores Carrier, né? São duas autoras chamadas irmãs, inclusive, com o sobrenome de Carrier, e elas vão relatar que as crianças que trabalham nas feiras livres da cidade,
elas lidam com o dinheiro e com as operações aditivas, né, com as operações aritméticas, muito bem, sabem somar, dividir, multiplicar e subtrair. Isso, exatamente, Angélica, Terezinha Carrié, exatamente. E aí, esses estudantes, esses meninos, eles sabem trabalhar o concreto, né? Essa relação onde eles têm que passar troco, porque eles são frentistas. E aí, a matemática, a forma como ela é ensinada, com arme efetue, com arme efetue, sem o devido contexto, sem a devida contextualização, sem se fazer jus ao conhecimento prévio, sem se elaborar um projeto de intervenção. Evidentemente, a forma como o professor trabalha o conteúdo vai ser um obstáculo de entendimento e de compreensão para os estudantes, né? Então, como nós podemos tornar a matemática prazerosa, a matemática interessante, já que ela permeia e atravessa as nossas vivências na realidade, né? Então, a gente precisa compreender que nós devemos estar voltados para a nossa realidade, para o chão da nossa realidade. E aí, mais um fragmento de Paulo Freire, né, na página 36, ele diz o seguinte: mulheres e homens somos os únicos seres que, social e historicamente, nos tornamos capazes de apreender, né? Por isso, somos os únicos em quem aprender é uma aventura criadora, algo, por isso mesmo, muito mais rico do que meramente repetir a lição dada, né? Aprender, para nós, é construir, reconstruir, constatar para mudar, o que não se faz sem a abertura ao risco e à aventura do espírito. Então, neste fragmento, Paulo Freire vem nos sugerir que a prática pedagógica ela deve ser criativa, ela tem que construir, né? E essa construção, evidentemente, não dar-se-á tão somente de forma unilateral, partindo do educador, mas sim da relação intrínseca entre os educandos, né, e o educador. Ou seja, toda a comunidade pedagógica escolar, ela deve estar inserida nesta prática da realidade. E o conteúdo, né, daí a importância da pesquisa, as pessoas que fazem uma prática pedagógica contextualizada, que faz jus aos conhecimentos prévios dos estudantes, não vai trazer exemplos de outra natureza, de situações e de sujeitos distantes, quando nós temos aqui, né, o quintal da escola, por exemplo, a comunidade ao redor da escola, que pode ser, né, um campo de pesquisa para que os problemas sociais possam ser constatados, né? A Stephanie iniciou essa nossa conversa falando da água, né? E se nós fôssemos problematizar a água a partir da realidade de cada sujeito, né? Logicamente, nós teríamos muitos desdobramentos e muitos deslocamentos enunciativos sobre a água, para quem tem fácil acesso à água potável e para quem não tem, para quem é do campo, para quem é da cidade. O acesso à água, ele é diferenciado, né? Então, quando Paulo Freire se ocupa de estar mencionando sobre a necessidade de compreendermos e aprendermos a realidade, a gente precisa pensar, mas qual realidade? É a minha realidade do meu horizonte simbólico, do meu capital cultural, ou é a realidade do alunado, né, dos estudantes? Porque essa diversidade cultural que nós temos,
no chão da escola, em nossa sala de aula, ela precisa ser capturada, né? É tanto que Paulo Freire vai defender uma educação transformadora e problematizadora da realidade. E por que a necessidade de problematizarmos a realidade? Para nós tomarmos consciência de como está e o que é que nós poderíamos fazer, né, para que a gente possa transformar essa realidade, né? Ou seja, dar conta do global, mas partindo do local, e não ao contrário, né? Fazer com que o conhecimento da realidade ele seja o básico, o elementar, para que a partir de determinados problemas sociais, políticos, econômicos, culturais, sanitários, né? Aí eu vou abrir um leque sobre a questão da abertura das escolas, a escola pública e a escola particular. Logicamente que as escolas particulares elas têm condições de estruturas mais facilitadas, né? Com condições bem melhores. E se nós pensarmos se nós pensarmos na escola pública, a gente vai perceber que antes mesmo da pandemia, o acesso à água, que é elementar, já era uma dificuldade. Imagine hoje, né? Quais são as condições sanitárias, quais são as condições de infraestrutura que nós temos para que, de fato, as escolas possam ser abertas, né? E o risco, né? Que risco é esse que Paulo Freire está se referindo? Logicamente, naquela época não era o risco da pandemia. E hoje, em prol da vida, nós precisamos, de fato, fazer jus e não correr o risco, né, de estarmos na escola, porque a gente sabe perfeitamente que uma das formas para combater o vírus é não promover a aglomeração. E na escola a gente vai ter, sim, aglomeração. E quais são as condições desta escola, né? Quais são os elementos essenciais que estão postos ali para que a gente possa, de fato, constatar a realidade e intervir nela. Por isso que o fragmento que a professora Erivalda, eu peço até desculpas porque eu não aspiei, né, não destaquei, mas que era a frase do livro, do Paulo Freire, faz jus a esse novo elemento que a gente está dialogando. É o seguinte, a página é a 36 aqui no meu e-book. Não é a 36. Ok? Bom, gente, mas eu abro para inscrições. Isso, Maria das Vitórias, exato, querida, isso. Alguém mais quer falar, gente, sobre esse saber, né? Que é um saber. O ensinar exige a apreensão da realidade. Essa realidade ela deve ser consciente, né? Apreendida conscientemente, ser refletida crítica para que, de fato, seja problematizada, para que a gente não fique alienado, né? Não fique alienado aos fatores políticos, econômicos, sociais, culturais, que nos são dados. Porque todos esses elementos é um contexto histórico que a gente precisa, num dado momento da história, né, se contrapor, contextualizar, problematizar e fazer o contraponto, né, e trazer algo que possa resolver determinados problemas sociais, né? Aí nós poderíamos nos perguntar, mas como combater a disseminação do vírus? A resposta é muito óbvia, né? Mas nós, enquanto trabalhadores, para garantirmos o nosso pão de cada dia, e nós, professores, vamos correr o risco de perder o nosso salário ou vamos correr o risco de voltar às escolas? Como? Né? Qual é a questão vital que está sendo posta nesse dado momento histórico da nossa realidade? Né? Para onde podemos nos resguardar? A quem nós podemos recorrer para melhor intervir e apreender essa realidade e, de fato, fazer com que outra situação
seja favorável, né? Seja possível. Certo? Ó, eu vou parando por aqui para que a gente possa ouvir os demais, tá, gente? Eu espero que vocês tenham se inscritos aí, tá certo? Obrigada. Não, até o presente momento ninguém se Tem inscreveu, né? sim. Aonde? Cadê? Duas mãozinhas, a de Cícera e a de Verônica. Ah, vai lá, Cícera, perdão. É porque, olha, essas máquinas ficam dando pitu na gente, veja, a gente diz aqui na região. A partir, né, das provocações de Cida, de Aparecida, essa coisa, né, desse processo, né, que é o processo dialético de compreensão da realidade, né, porque Cida, e aí eu parto do final do que Cida diz, né, que é esse dilema nosso enquanto trabalhadoras, e no caso específico, né, da educação, entre, né, a pressão de retornarmos presencialmente às escolas, e quando ela se refere às escolas, né, públicas, né, devido ao sucateamento histórico e premeditado, né, a gente tem muito, né, as condições são ainda mais gritantes, né, as condições sanitárias, né, e aí, nesse contexto, né, a partir do que Freire traz, né, nesse ponto que a gente está refletindo, né, da importância, né, ensinar exige apreensão da realidade, né, para que a gente faça a reflexão também em que momento é que a gente está, né, assim, por que o companheiro do Rio Grande do Norte, né, citou, e aí eu não registrei, né, o nome, não sei se foi o Abdias, mas o companheiro do Rio Grande do Norte, né, quando fez referência, né, ao desmonte, né, que em relação ao piso salarial, né, a uma luta histórica das trabalhadoras e trabalhadores da educação, que foi a garantia do piso, que continuávamos, né, na luta para garantir que ele fosse efetivado. Aí a gente chega no momento que a gente está em tanto retrocesso que a realidade nos chama a lutar para a gente garantir aquilo que a gente já tem, que nem é o piso, né, o retrocesso, né, a uma situação ainda mais de precarização. E aí, nessa apreensão da realidade, né, do local, né, Cida trouxe o exemplo da água, né, mas do local, nessa questão, né, trazendo o Rio Grande do Norte, mas também trazendo Caruaru, também trazendo Pernambuco, né, por que é que nós, trabalhadoras e trabalhadores da educação, estamos cada vez mais sendo coagidos? Né, que contexto é esse? Né, que sistema é esse que faz com que a gente fique assim, sem saída, porque se você está numa situação que você não tem escolha, né, você vai ser forçado a voltar, né, para a escola, porque se isso né, for de uma forma, né, violenta, que está sendo, né, de forma geral, e eu estou vendo Danilson aqui, que constrói o Sintep, e Danilson está nessa, nós enquanto trabalhadoras, mas enquanto Danilson também, enquanto, né, essa pessoa que também está na luta diretamente junto de um sindicato, né, como é que isso, né, é violento, é agressivo, a questão do assédio moral, da própria vulnerabilização que as pessoas estão emocionalmente, mas que não é de agora, né? E aí, essa coisa da compreensão, né, que o Freire nos traz, de compreender historicamente, né, por que nós, no Rio Grande do Norte, em Pernambuco, no Rio, São Paulo, no Brasil, né, estamos, né, vivendo um retrocesso, né, feito, né, desse, né, dizer, né, que nós já vínhamos, né, num processo, né, de intensificação já a partir de 2016, né, porque nos governos progressistas nós tínhamos um alargamento maior de luta, né,
E aí, em 2016, a gente vem com esse fechamento, esse desmonte, reforma trabalhista, reforma da Previdência, e a gente luta, e a gente vai, né, e as coisas vão, o rolo compressor do capitalismo, do neoliberalismo vai, né, nos trucidando, e aí a gente entra num contexto que é de uma pandemia, que a própria forma de fazer luta, né, a gente tem que reinventar, e aí a gente tem que aprender também com Freire, né, porque como é que a gente faz luta, né, nós enquanto classe trabalhadora, a nossa prática, o nosso exercício era de ir para a rua, era, né, da greve, era das passeatas, era dos atos, era disso, e um contexto que a gente, né, precisa, né, e defende, né, o distanciamento social, defende, né, o afastamento. Como é que a gente faz isso? Né? Então, é um outro, né, um outro desafio, a criatividade que o Freire, né, nos chama. E aí, essa questão, a importância desse conhecimento da totalidade, né, em um mundo, que é um mundo capitalista, que transforma os direitos, né, em mercadoria, que é isso que a gente está com. É a intensificação, o aceleramento de um processo que já vinha acontecendo, que é a mercantilização, a venda, o gerenciamento da educação pública por empresas, por fundações, né, né, travestidas de organizações sem fins lucrativos, não sei o que a gente sabe muito bem que isso é conversa furada, né? E aí, para fechar, né, a questão desse elemento que a companheira Stephanie traz na mística e Maria retoma, né, da água, né, como é que essa falta de acesso, né, à água, ela interfere, né, no momento feito esse, né, no momento de pandemia criada por um sistema predador que a gente, né, vive, porque a água também, o aquífero Guarani está aí, né, o que é um exemplo que veio muito à tona, mas é a privatização também da água, né? Não é que não, a gente conhece, né, a questão da água doce no planeta e tudo mais, mas a gente sabe muito bem, né, que responsabilizar individualmente as pessoas, né, é importante fechar a nossa torneira? Mas não é a população de forma geral, especialmente de periferia, pobre, não sei o quê, que está fazendo com que o planeta tenha escassez de água. A gente sabe que é para engarrafar, né, e mercantilizar e dizer, inclusive, quem é que pode tomar água ou não. Certo? Eu vou fechar aqui o meu microfone para que, né, outro companheiro siga. Que eu acho que é a Verônica agora. Oi, boa noite, gente, mais uma vez. Eu poderia até tirar minha inscrição, né? Porque, coincidentemente, que a Cícera trouxe era dialogando um pouco, porque eu estava pensando aqui desde cedo, revendo esse capítulo e agora com as discussões, né? Então, eu só queria colocar... na verdade, eu tinha separado aqui uma frase que era já bem lá no começo do 2.5, que vem dialogar com o que a gente está conversando e já provocar o próximo, que fala da alegria, né? Fala assim, não posso desgostar do que faço sob pena de não fazê-lo bem, né? Então, assim, não posso desgostar do que faço sob pena de fazê-lo bem. E aí, estamos discutindo sobre essa apreensão da realidade. Então, assim, é um engendramento, né, maquiavélico, como já dizia o Gaudêncio Frigoto, é um arranjo para que a gente... o que ele diz, o título do livro dele, né? A produtividade da escola improdutiva. Eu não vou usar falar nada, porque esse título, ele diz tudo, né? Então, assim, a gente veio nesse caminho de construir, vamos dizer assim, né, seja com a nossa ação ou com a nossa omissão, uma escola improdutiva, né? Porque as pessoas, dentro desse mecanismo, vão nos silenciando. E aí, quando a gente coloca isso na roda, sempre o colega que está com a gente do lado entende que você está esvaziando a discussão,
ele entende que você está sendo contra ele. Aí começa um debate esvaziado, né? Porque a pessoa não consegue entender que quando você reivindica que essa escola seja produtiva, nessa perspectiva dessa apreensão de realidade, amorosidade, tudo que a gente vem discutindo no grupo, e não é de hoje, né? Pelo que eu vejo na fala de cada um, a gente já está dizendo que a escola está fazendo muito. Uma coisa não substitui a outra, sabe? Quando você vai dizer que você precisa de melhores condições, que a gente precisa, como a Stephanie leu, né? Em algum momento ela falou do desaguar, né? Achei tão legal, tão bonito esse jogo de palavras que ela faz, trazendo a água e trazendo essa coisa do desaguar, que é para falar de nós, né? Que é uma proposta de mística, isso, a gente começar assim, o que é esse desaguar, sabe? E então, assim, de forma objetiva, o que eu queria trazer para a gente pensar é isso, a gente tomar cuidado de quando a gente faz essa discussão, a gente não entrar na defensiva de que o colega está falando, mas eu já faço muito, a escola que está salvando, aí começa aquela bandeira, né? Não, mas a sociedade, a escola, está posto isso para nós, especialmente nós, pelo que a gente está caminhando aqui na discussão, né? É assim que eu tenho entendido. Mas que a gente precisa levar isso para as nossas reuniões pedagógicas, né? Eu não sei como chama em cada estado, grupo de estudo, enfim. Não ter medo de parecer que você está sendo contra a escola. A gente não é contra a escola, muito pelo contrário, o Paulo Freire fala isso o tempo todo, que é exatamente por lutar por exatamente por ser amoroso, é que a gente luta por condições melhores para trabalhar. E concluindo, eu acho que é uma coisa muito... Desculpe, tocou aqui o telefone. Eu acho que é uma coisa muito cruel que está acontecendo aqui com a gente, porque isso vem historicamente, né? E a escola, alguém colocou aí no chat que a escola já não tinha condição de funcionar há muito tempo, né? E ainda a gente parece que ainda está se assustando com isso, sabe? Então, assim, a gente continua fazendo bem, a gente não vai desgostar, mas o sistema, ele foi engembrado para a gente desgostar do que a gente está fazendo, né? Porque a gente vai se desumanizando, e isso não sou eu, Verônica, Cícera, Aparecida, foi projetado para nós, como profissionais, nos ficarmos tão acachapados, tão desumanizados e desumanizantes, que ninguém consegue, dessa maneira, amar o que faz. Seria esquizofrênico, né? Com todo respeito à doença. Mas aí tem a esperança, porque parece uma fala desesperançosa. Olha o nosso grupo, olha os tantos de grupos que nós participamos na vida. Se existe uma solução, mas um caminho, suponho eu que é estar em grupo. Não fique sozinho. Por mais que você esteja cansado, a tela cansa. Hoje mesmo eu estou num dia assim... Sabe aquele dia que eu falei assim, acho que hoje eu não vou. Mas eu passei um batom vermelho para disfarçar um pouco e peguei esse óculos que não estou enxergando nada, porque esse é o velho, só porque ele era vermelho. E falei assim, eu não vou deixar de participar porque eu preciso da força das minhas companheiras. Eu preciso me alimentar dessa alegria que eu sinto quando eu ouço a fala das minhas amigas, meus amigos nordestinos, porque já vem carregada dessa força que eu sinto dentro de mim por conta da minha ancestralidade. Então, eu quero deixar isso, que já vem anunciar o próximo capítulo, o próximo tópico. Não deixem roubar nossa alegria. Não permita que ninguém roube a sua alegria. Ela é sua essência. Ela está dentro de você. Você pode estar triste um dia, você pode estar esgotado num dia, mas você só está, porque no outro dia ela vai voltar, porque ela está dentro da gente e ninguém vai nos tirar. Mas isso não é romântico, isso é
cognosciológico, vamos dizer lá como ele fala, né? É nosso, tá em nós. E quando a gente estiver vendo que alguém está roubando, que eu me senti assim hoje, como se alguém estivesse me sugando nessa reunião de escola, eu respirei e falei, tem grupo mais tarde. Sabe, assim, quando você não tiver o grupo, cola com aquela sua amiga que você sabe que pensa, sabe, com aquele colega ao lado que você liga para alguém, pede licença e vai lá fora e liga, fulano. Tipo quando a gente está em tratamento emocional de alguma coisa, você vai beber ou fazer alguma coisa, você fala assim, ó, tô te ligando para não beber. Não é isso? Aí você fala assim, olha, eu tô te ligando para eu não desistir, para eu não falar uma palavra mal colocada agora. É só isso. Aí, obrigada e volta. Maravilha. Verônica acaba aí, né, de nos animar ainda mais, nos esperançar ainda mais, de colocar e de dar um depoimento o quanto esse momento é importante para nós, de quanto estar aqui, estar discutindo, estar nos fortalece, nos deixa mais esperançosos e mais alegres. E é nesse contexto, né, que o próximo item vai nos dizer, né, que é ensinar exige alegria e esperança. Alguém falava aí que eu não posso dar aquilo que eu não tenho condição de dar. E ter a alegria é uma condição também. Também. Esperançar também, porque ela vai nos fazer desesperançar e vamos voltar a esperançar novamente. É na desesperança que nós vamos esperançar. De novo, como Verônica coloca, que dentro de mim, isso não vai morrer, porque eu sou humana, e só na humanidade, é que nós vamos ter a esperança. Então, isso é muito importante. E quando nós líamos aqui, víamos, né, essa questão, a partir daqui desse momento, Paulo Freire ele vai trilhar um passeio que ele faz em uma favela, com uma conversa com uma pessoa chamada Danilson Pinto. E ele coloca isso, essa conversa, essa belezura dessa conversa, e desse educador popular, e como foi importante. E como nós temos, em meio a nós, esta pessoa que faz parte da diretoria do centro, né, que é o diretor de comunicação, aí hoje, mesmo que tenha compromisso, você não pode faltar a esse nosso compromisso de hoje, a esse encontro de hoje, para você nos contar, apesar de que ele já nos contou em reunião da diretoria, como foi esse passeio, né, mas ele contar um pouquinho para vocês, porque ele viveu esse passeio. Então, nada mais do que ele para nos presentear, né, com este momento e depois cada um se inscrever e fazer suas colocações. Então, Danilson, nós temos aí uns 10 minutinhos para ouvir essa tua belezura, esse teu momento que tu viveste com Paulo Freire e que nem todas as pessoas tiveram a oportunidade de viver, né? Eu tive a oportunidade de vê-lo, de assistir falas dele, de vê-lo ao vivo, assim, mas não de ir lá e ficar conversando, como tu tivestes. Então, aí, nos enriquece. Primeiro, agradecer o momento de poder socializar, né, esse fragmento de experiência, de vivência com o professor Paulo Freire, né, e lembrar a frase que ele diz, né, na nossa caminhada, tropeçando na dor humana, né, o professor Paulo Freire, quando na gestão do professor Germano Coelho em Olinda, na década de 90, ele que vinha fazer nossas jornadas pedagógicas, né? E numa dessas, foi em época de férias, né, de julho, que nós
realizávamos, a gente tem a plena consciência de que a escola, ela é um bem cultural da comunidade. E ela não tem necessidade de ficar fechada o mês inteiro por causa do recesso de nós, educadores e educadoras. E aí a gente conseguiu construir um projeto que chamava-se Colônia de Férias, que pegava, que acomodava estudantes do ensino fundamental e da educação de jovens e adultos, no município de Olinda. E, na ocasião, estava também tendo a jornada pedagógica com todos os educadores da rede, que muita gente não aproveitou, veio aproveitar depois, fez se arrepender depois do falecimento dele, né? Mas que era uma pessoa que sempre estava junto com a gente nas jornadas pedagógicas. E numa delas, ele falou que queria um cenário onde ele pudesse perceber e fazer uma reflexão sobre o tema alfabetização e miséria. Então, a preocupação dele era essa, de fazer essa reflexão, escrever sobre alfabetização e miséria. E aí ele foi até a experiência que nós estávamos lá do Projeto Colônia de Férias, conheceu as oficinas, a oficina de matemática, língua portuguesa, ciências sociais, ciências naturais, arte, cultura, enfim, né, dança, desenho, pintura, era muita gente, então tinham muitas oficinas, que a nossa metodologia que a gente trabalhava era de oficinas. E depois a gente pode aprofundar isso, que é oficina. Tem muita gente que usa esse termo e fala, tem uma oficina nisso, daquilo, mas precisamos compreender melhor o que veio a ser uma oficina pedagógica. Né? Então, lá neste momento, e ele falou da inquietação, eu disse, professor, a gente pode ir numa comunidade aqui perto, que é a comunidade Cabo Gato. Né? E aí eu acho que é um local, né, como ele bem disse, que a gente tropeça na dor humana. E aí fomos. Pegamos o carro e fomos até a comunidade. A comunidade Cabo Gato, companheira Mônica do Rio, ela fica de uma parte do Rio Olinda e a outra parte do Rio Recife. Aí tem uma ponte, né, que você atravessa de uma fronteira para outra. E o rio morto, com muitos dejetos, muitos restos de móveis, geladeira, tudo dentro do rio. E mais acima da cabeceira do rio, tem um lixão, que é esse local onde as pessoas, as duas cidades, Recife e Olinda, depositavam seus resíduos, né, que não queriam mais, que a gente chama de lixo. E eu falei para ele que, num domingo desse, uma família tinha se alimentado de um seio humano para a sua refeição. E eu disse, aqui mais em cima, tem que a comunidade chama de lixão, onde no domingo desse uma família fez sua refeição de domingo com um seio humano. Aí ele falou, eu me lembro desse fato, triste. E começamos a conversar sobre isso. E à beira do rio, de um lado, que fica de Olinda, as casas eram de alvenaria, mas a pobreza e a miséria eram uma marca. Do outro lado, do lado do Recife, da outra margem que fica do lado do Recife, tinham palafitas, onde os dejetos, né, fecais caíram diretamente das palafitas dentro do rio. E ele me perguntou como é que é possível, né, como é que é possível viver ali, porque
ele disse, se eu tivesse ali, Eufê não morreria. Se eu vivesse ali, Eufê não morreria. E aí eu falei para ele que a pobreza, ela cria um anticorpo na gente, né, que nos possibilita até rir e ser alegre na miséria. E aí falamos sobre um monte de coisas, falamos sobre as contradições da política, né, que durante o carnaval, a maioria daquelas pessoas que moram naquelas comunidades vive do comércio informal durante o período carnavalesco, Recife e Olinda, e que a prefeitura estava bloqueando, limitando muito a participação de inscrição. Isso causava muito conflito. E aí que ele dizia que a nossa tarefa de educadores era compreender essas contradições para que a gente melhor se relacionasse enquanto seres humanos, né? E tecemos várias conversas, né, sobre a compreensão. E, no momento, ele disse, você é muito ousado, mas espero que daqui a 5 anos a gente volte aqui nessa ponte, que não aconteceu, né? A gente volte aqui nessa ponte para ver se essa água conseguiu passar por baixo da ponte. Ou seja, se aquela podriça, aquilo que matava o rio, conseguiu passar e teria um novo rio, né? E a nossa experiência, a nossa fala, ela girava tudo em torno de compreender como que se vive na miséria, né? Como é que a miséria, o que é que ela produz nos seres humanos. E ele dizia que, enquanto ser humano, ele também tinha o direito de se indignar, de ficar indignado com aquela situação e denunciar aquela situação, né, de extrema pobreza e miséria, a miséria predominante, né? E me levava a crer de que ele tinha essa radicalidade no seu conhecimento com a sua prática, né? Ele me levava a crer isso, mesmo antes de tê-lo conhecido pessoalmente, né? Mas nos escritos e na própria prática de vivência que a gente tinha lá, enquanto eu estava na equipe na equipe política do governo, do professor Paulo, esqueci, do professor Germano Coelho, né? E ele tinha, o professor Germano Coelho tinha essa preocupação. O professor Germano Coelho, como Silke Weber, Paulo Rosas, João Francisco, enfim, Agostinho Rosas, eles participavam, Agostinho ainda era muito jovem, participaram daquele grupo que começaram a pensar a educação e os círculos de cultura. Eles eram do mesmo grupo, né? E tinham essa preocupação de qual é mesmo a educação que nos interessa, né? Por que eu tenho que, né, acho que foi Verônica que falou, a escola, né? Ninguém está sendo contra a escola, mas a gente é contra a educação colonizante. A gente é contra o modelo de educação que está sendo imposto dentro das escolas. Por isso, Paulo Freire nos convidava o tempo todo a fazer uma reflexão sobre nossa prática. E dizia que não é um processo fácil, né? Não é um processo fácil, porque eu me reporto a Platão, né? Não é fácil sair de dentro da caverna e encarar a realidade, a claridade. Muita gente prefere ficar vendo as sombras, né? Porque é difícil você ler a realidade e intervir nela. É fundamental
que a gente tenha tudo isso claro, mas sem perder a alegria, né? Sem perder a esperança, sem perder a amorosidade, né? E ele conversou muito também com as pessoas que passavam na ponte e observava muito também a relação das pessoas que passavam na ponte comigo, que falava, né? E tudo isso chamou a atenção dele. Acredito que não foi um privilégio, mas foi a última conversa que ele teve para escrever sobre o assunto, que terminou nem escrevendo sobre o assunto, terminou incluindo, né, a conversa em pedagogia da autonomia, porque ele achou que aquela experiência, aquela reflexão que a gente fez na ponte, com o que ele viu do que eu falava e de como que estava sendo a minha prática, era realmente a busca da autonomia, né? O compreender a vida para se tornar, para ter autonomia, para agir nela, né? Se eu não compreendo, eu não tenho autonomia. Eu vou ficar sempre hospedeiro do opressor, vou ficar sempre achando que a vida é assim mesmo. E foi uma experiência muito boa, né? Que ele terminou me imortalizando na obra, né? Foi muito gratificante, mas o mais gratificante é o que ficou dele em mim e o que fica dele em nós, né? Concluo dizendo isso, né? E dia 2, a gente vai ter o aniversário do falecimento dele, 2 de maio, né? Foi na semana do meu aniversário que eu também soube a notícia de que ele tinha falecido, no dia 2 de maio. Né? E, enfim, Moacir Gadotti ainda postou uma foto nossa, um dos livros que ele fez na década de 90, final de 90, que é a biografia de Paulo Freire sobre o olhar dele. Aí tem um monte de pensadores, né, que escreveram. Como não deu tempo ele colocar esse texto nesse livro, que é um livro, um calhamaço assim, acho que vocês conhecem, de capa azul. E na antecapa ele colocou a nossa foto, mas falou que não deu tempo em para a gráfica, tá? Então é isso, minha gente. Foi uma experiência muito boa, onde a gente pôde refletir um pouco sobre a miséria, né, e o que ela faz na vida das pessoas. Qualquer coisa, perguntas. Aí, Danilson, então, imagine o presente que nós tivemos, né? Hoje, a Verônica dizia aqui, a gente pode sentir inveja, né? Então, vamos sentir, sim, a inveja boa a gente pode sentir, a gente não pode sentir a inveja ruim, né? Aí, a vontade de estar lá, de ter também tido momentos, né, de enriquecimento, de diálogo com Paulo Freire. Então, alguém deseja falar, porque é exatamente quando ele fala dessa alegria que ele questiona se o Danilson, como ele poderia ser um educador popular se ele não tivesse essas... Aí ele coloca essa alegria, esse esperançar, quando ele vai dizer que pobre também ri, que pobre também pode, que é na pobreza também. Infelizmente, nós não podemos, como ele diz, aceitar que isto é uma questão normal. E a gente tem que interferir, fazer as nossas intervenções, né? A gente reconhecer a realidade, mas intervir nessa realidade. O conhecimento, o diálogo vai nos proporcionar essa transformação, quando eu faço essa intervenção na realidade. Então, é isso aí. Tem alguém inscrito que eu não observei aqui? É a Verônica ainda, de novo? Ou não?
Não, a mãozinha que ficou errada aqui, desculpa. Maria Mello. Eu levantei a mão, prof. Eu levantei a mão. Vai, eu tô dizendo Posso? Maria Mello. Sim. Deve. Bom, gente, eu gostaria aqui de fazer, né, a leitura da página 39 sobre este saber, né? O ensinar exige a esperança, né? E aí Paulo Freire diz o seguinte: tenho o direito de ter raiva, de manifestá-la, de tê-la como motivação para minha briga, tal qual tenho o direito de amar, de expressar meu amor ao mundo, de tê-lo como motivação de minha briga, porque histórico, vivo a história como tempo de possibilidade, não de determinação. Se a realidade fosse assim, porque estivesse dito que assim teria de ser, não haveria sequer por que ter raiva. Meu direito à raiva pressupõe que, na experiência histórica da qual participo, o amanhã não é algo predado, mas um desafio, um problema. A minha raiva, minha justa ira, se funda na minha revolta em face da negação do direito de ser mais, inscrito na natureza dos seres humanos. Não posso, por isso, cruzar os braços fatalisticamente diante da miséria, esvaziando desta maneira minha responsabilidade num discurso cínico e morno, que falo da impessoalidade de mudar, porque a realidade é mesmo assim. O discurso da acomodação ou de sua defesa, o discurso da exaltação do silêncio imposto, de que resulta a imobilidade dos silenciados, o discurso do elogio da adaptação tomada como fado ou sina, é um discurso negador da humanização, de cuja responsabilidade não podemos nos eximir. A adaptação às situações negadoras da humanização só pode ser aceita como consequência da experiência dominadora ou como exercício de resistência, como tática na luta política. Dou a impressão de que aceito hoje a condição de silenciado para bem lutar, quando puder, contra a negação de mim mesmo. Esta questão, a da legitimidade, da raiva contra a docilidade fatalista diante da negação das gentes, foi um tema que esteve implícito em toda a nossa conversa naquela manhã. E aí Paulo Freire, evidentemente, se refere à conversa que teve com Danilson Pinto, né? E que é interessante a gente perceber, minha gente, é o seguinte, que em meio à alegria dos miseráveis, ou como diz Franz Fanon, dos esfarrapados do mundo, nós também temos o direito de nos indignar, né? De expor a nossa raiva e, logicamente, de lutar. E se em algum momento, em algum dado momento, a gente silencia, que seja como uma estratégia de se contrapor aos processos de opressão, né, que se dão, evidentemente, nessas desigualdades. É importante salientar que as desigualdades, elas são estruturais, mas antes dela está posta, né, na questão da estrutura que é montada, é importante salientar que a desigualdade ela está enraizada justamente na questão onde nós, inclusive, já discutimos aqui em outro momento, né, neste processo histórico. Então, a desigualdade social, e aí foi perguntado aqui, né, pelo chat, como é que nós podemos combater, por que tanta essa desigualdade entre pobres e ricos? Evidentemente porque, infelizmente, né, nós temos um Senhor a servir, e nesta mesma obra, o Paulo Freire nos faz refletir quem é esse Senhor
a quem nós devemos justamente servir, né? Quem, por quê, para quê e como, certo? Então, o fato é que a história em si, ela é uma possibilidade, mas ela não ela não determina, ela não nos condiciona, né? Então, é por sabermos que a história não é condicionante, né? Mas é um limite a ser superado, é que nós deveremos nutrir a esperança, a alegria, para que nós possamos ter dias melhores. E agora eu passo a palavra para a nossa colega Verônica, que pediu aí inscrição. Tá bem? Obrigada. Obrigada a você, querida. Era só uma questão que eu queria colocar para a gente pensar. A Danilson falou sobre a pergunta, mas não é nem pergunta, é uma questão para a gente pensar. Eu tenho pensado muito sobre isso agora com o ensino remoto, a atividade online, o nome que queiram dar em cada lugar aí do Brasil. A gente já estava com esses problemas estruturais, né, estruturantes, e as questões de esvaziamento das condições do nosso fazer, os entornos da escola, né? Que a escola não está ali pairando no ar, ela está ali numa comunidade com todas as dificuldades que o texto apresenta e que é a nossa realidade aqui. Eu me vi muito nesse texto porque eu lembro dessas situações que a gente vive aqui no lixão bem próximo. Mas, enfim, a pergunta que não tem resposta, né? Mas para a gente pensar. Será que, de alguma maneira, quando a gente trabalha no ensino remoto, na atividade remota, com o salário que a gente tem, né? Então, a gente usa o nosso celular, a nossa internet, toda a estrutura é feita por nós. A gente não está reinventando esse esvaziamento? É uma angústia que eu tenho, porque realmente uma pergunta para a gente não responder pragmaticamente, mas é para a gente reinventar esse espaço. Porque pelo menos eu estou tentando fazer assim, já que eu tenho, entre aspas, que ter esse encontro, por tudo que as colegas colocaram, do salário, né? O colega colocou bem no início, a Aparecida me fez pensar nisso falando da raiva, porque me dá tanta raiva eu preparar tudo sozinha. E hoje, né, início de mês é aquele mês que a gente está angustiado porque é a hora da gente entregar tudo, né? E aquele monte de ficha e planilha. A pior semana do mês para mim é a primeira, porque é a semana de entregar os raios das planilhas todas. Eu tenho tanta raiva. E aí agora a Aparecida me lembrou disso. E antes, eu mais nova, eu achava que eu tinha que só ter a alegria, né? E a Aparecida me trouxe essa provocação. Então, assim, quando eu tenho essa raiva e eu vou colocar isso numa reunião, eu estou tendo uma raiva justa, né? Porque, além de tudo, eu ainda preciso fazer isso. Eu não estou não sou contra a organização, desde que aquilo seja realmente para eu saber se eu atingi o aluno. Eu tenho 35 alunos na minha turma online, só 10 entraram. Eu não quero simplesmente botar lá que tantos não entraram. Eu quero saber o que foi feito sobre os que não entraram. Tem alguma parceria da secretaria com a ação social, as outras secretarias? Foi feita alguma coisa para buscar esses alunos? Porque essa parte não é minha. Eu não sou cientista social. Eu não sou, sei lá o que mais que eu poderia dizer. Eu até vou atrás dele, mas eu não quero que eles saibam. Eu vou atrás por conta própria. Todo mundo aqui faz algum movimento para ir atrás, mas isso não é o nosso papel, né, no sentido lá do termo de posse, no sentido do edital que você prestou o concurso. Então, é isso. A pergunta é essa, mas eu tinha que contextualizar. Será que a gente não está reinventando a precariedade do nosso trabalho quando a gente aceita dar essas aulas com toda a nossa estrutura? Era isso. Obrigada, Aparecida. Danilson. Por nada, Verônica.
Bem, a gente também precisa fazer, né, eu compreendo essa aflição e esse questionamento da Verônica, mas a gente precisa também compreender, né, no ato de reinventar o nosso fazer pedagógico, que as tecnologias elas já estão postas, né, é irreversível, mas que a gente precisa começar a olhá-la, né, no nosso fazer pedagógico como uma ferramenta, tal qual a gente estava falando em um dos grupos, né, tal qual o livro, o caderno, né. Eu me lembro que quando o celular chegou mais perto dos estudantes da nossa classe trabalhadora, muitas escolas baixaram um decreto que era proibido entrar com celular. Isso deu uma confusão, né, em muitas escolas, foi uma confusão terrível, né, a proibição do uso do celular. E aí começou-se a discutir como é que eu poderia, eu enquanto educadora, como é que eu posso utilizar o celular como uma ferramenta didática pedagógica, né? E pouco de anos depois, vem a epidemia, que nos força, né, a tomar essas tecnologias para reinventar um fazer pedagógico. Aí ele vem reforçado, concordo, de fragmentação do saber, né, de pacotes, né, de preparar pacotes. Tem gente já vendendo pacote de aula remota. Então, um absurdo que a gente precisa parar para pensar. Né? Tem um texto, eu me lembrei agora, eu me lembrei que existe, mas eu estou lembrado que eu não sei aonde que eu vejo, que tem uma reflexão sobre Paulo Freire e as tecnologias. Eu vou fazer uma pesquisa e sugestionar para a gente dar uma sacada, né? Para a gente também não entrar no desespero do vapor, né, do sufoco, porque nós sabemos que além da negação do acesso às tecnologias e à internet, nós também sabemos que nós temos dificuldade em trabalhar com as novas tecnologias. Nós devemos reconhecer esse nosso limite também. Né? Eu estava dizendo para a Cícera, eu tenho Instagram, mas até hoje eu não sei mexer nesse danado. Não sei publicar nada, só vejo o que os outros publicam. Então, há também esse distanciamento da gente com as tecnologias. Talvez se a gente se aproxima, né, vamos entender o que Paulo Freire nos chama a atenção por estar próximo dos avanços tecnológicos, que eles não retrocedem mais, eles só avançam. Né? E nós também não precisamos ficar refém do autoritarismo do poder público. Nós somos pessoas pensantes e que temos capacidade de aprender. Né? E se a gente estuda, a gente aprende. E se a gente reflete, a gente muda a situação. Ok, Danilson. Olha, aqui a gente tem um trecho que eu vou colocar para a gente fechar essa parte que diz assim: ensinar exige a convicção de que a mudança é possível, que já foi adentrada aí. Olha, não sou apenas objeto da história, mas sou sujeito igualmente. Então, no mundo da história, da cultura, da política, constato não para me adaptar, mas para mudar. No próprio mundo físico, minha constatação não me leva à impotência. O conhecimento sobre, um exemplo que ele coloca aqui, né, o conhecimento sobre os terremotos desenvolveu toda uma engenharia que nos ajuda a sobreviver a eles.
Não podemos eliminá-los, mas podemos diminuir os danos que nos causa. Constatando, nos tornamos capazes de intervir na realidade. Tarefa incomparavelmente mais complexa e geradora de novos saberes do que simplesmente a de nos adaptar a ela. Então, eu penso que com essa fala de Paulo Freire, essa questão que Verônica traz, é uma constatação que é feita, que sempre nós educadores fomos fazendo as atividades, ela coloca aí, eu comprei giz, comprei tinta e agora celular e internet. De que maneira a gente constata essa realidade e de que maneira nós vamos intervir nessa realidade para que essa realidade se modifique. Eu acho que é a proposta que Paulo Freire nos faz hoje, quando ele nos traz para essa leitura, que a gente faça, a gente apenas não constate o que não está correto, o que está interferindo. Mais atrás, a gente pode ver quando ele diz, eu não posso fazer da profissão do educador um bico, tia, como foi colocado, tia sim, tia não, né? Desvalorizando. Então, qual vai ser a interferência a partir daqui que os educadores vão fazer para que esta realidade mude? Eu penso que essa questão que nós devemos pensar, porque constatar, já se constatou. Agora, qual vai ser a minha intervenção? Qual é a discussão, qual é a provocadora, problematizadora, que eu vou tecer com os meus educandos, com os pares, assim como nós, para que essa realidade mude? Então, penso que é algo que nos provoca a dizer que a mudança é possível, né, acontecer. Agora, o que eu vou fazer para tal, né? O que nós vamos fazer para tal? Aí, partindo daí, ele vai fechar o texto, né, que já faltam só 10 minutos para a gente encerrar nosso grupo, dizendo que essa aprendizagem, né, e esse ensinar exige a curiosidade. E que essa curiosidade é a curiosidade da curiosidade. Aí é quando ele vai tocar na tecnologia, ele toca. Ele, inclusive, fala dos seus netos, coloca que ele não é muito a favor, não tem uma questão da tecnologia, mas quando ele vê que os netos dele, a partir dali, ele poderia ter com aqueles computadores, e foi assim que ele tomou, enquanto secretário de Educação da cidade de São Paulo, implementar computadores para todos. Então, veja, é a partir da dificuldade, é a partir da constatação, constatou, não era a favor, mas constatou a necessidade, constatou. Claro que ele era um sujeito que estava na ação, como secretário de Educação, que podia agir. Nós não somos secretários de Educação, nem estamos no poder público, quer dizer, eu não sei. Aí, né, estou colocando assim. Mas o que nós vamos, enquanto educadores, poder fazer, né, com toda essa situação? Quantos de nós não sabíamos... perdão, gente... não sabíamos fazer absolutamente nem mexer, nem nada, e a curiosidade não foi, cada vez mais a gente foi querendo aprender, e mexer no Meet, mexer no Zoom, fazer isso, mexer naquilo, fazer, então, tanto é que nos provocou, nós somos provocados a continuar e aceitar as aulas remotas, né? Então, são questões aí, mas são questões para a gente pensar, né? Alguém mais se inscreveu, alguma coisa, algo mais? Até aqui não, deixa eu ver no chat. Quem foi? Eu, Erivaldo, é Jeová. Oi, Jeová. Assim, essa revolta, né, que a gente tem, essa raiva, uma raiva, ela é potente, né? Ela é interessante porque ela é potente, né? A gente não pode guardar essa raiva para a gente e adoecer com ela, né? A gente precisa verbalizar.
E, assim, o que eu quero deixar registrado é esse espaço como um espaço de escuta e também um espaço de desabafo, que muitas vezes a gente não está tendo esse espaço nem sequer nas escolas. E aí, vendo toda essa discussão com Paulo Freire aqui, né, como problematizar uma educação remota, um ensino remoto, à luz do que Paulo Freire nos ensina, né? Tendo em vista esse contexto social, econômico, caótico e político que a gente está inserido. E sem sequer, muitas vezes, ter nenhum apoio do Estado, das secretarias municipais de educação e da própria gestão. É extremamente difícil, né? Você coloca para a gente a pergunta, o que a gente vai fazer? A gente já constatou, né? A gente já sabe que a realidade é essa. Agora, o que a gente vai fazer? E aí, essa sua colocação foi muito provocativa para mim, e eu não vejo outra saída a não ser juntar as mãos uns dos outros da forma que a gente pode, à distância do país inteiro, para tentar propor uma educação de qualidade e não uma educação tradicional, uma educação bancária e mentirosa. Eu estava agora pensando, né, que dispositivos controladores a gente usa para que os alunos participem do ensino remoto. A nota, a frequência, eu não quero fazer uma educação assim, que o aluno venha porque ele é obrigado, eu quero fazer porque ele tenha curiosidade, ele é um sujeito, por ser humano, ele é inteiramente um sujeito curioso por natureza. Essa é a educação que eu quero. E às vezes eu me sinto só, mas aí eu venho para cá na segunda-feira e encontro vocês, encontro Verônica aqui para dizer muitas coisas que eu queria dizer e não conseguia, né? Encontro Arivaldo, encontro Ceissa, eu sempre esqueci Cícera, e tantos outros e outras, para eu enxergar que a educação não está perdida. Embora a gente muitas vezes pense que está numa deriva, mas ela não está. A educação é resistência, é luta, é juntar a mão, e isso está me motivando, porque hoje eu estou extremamente revoltado com a falta de organização, sistematização que está existindo no nosso país e que culmina na nossa ação pedagógica, e muitas vezes a gente está perdido. E esse grupo é uma resistência a esse cenário caótico que a gente está. Então, muito obrigada. Que maravilha ouvir isso, olha, nos anima, porque também hoje pela manhã a gente dizia, dá vontade às vezes de desistir, mas a gente não desiste, né? Aí, minha gente, veja, infelizmente já estamos chegando no final, é tão bom a nossa discussão que a gente vai chegando no final, né? A gente nem percebe, no instante chega 9 horas. Então, a pergunta, a problematização, próxima semana, fazer uma educação humanizadora em tempos de pandemia é possível? Como agir? Né? Acho que como agir? Porque o importante é a nossa ação, nós temos aí. Então, depois eu escrevo aqui, para vocês poderem pegar, e quem é que vai fazer algo no início, no próximo encontro? Quem se predispõe? Verônica já participou, Stephanie já participou, teve uma outra no primeiro que eu esqueci, Cícera já participou, vamos lá, quem mais? Quem será agora a próxima pessoa que estamos esperando? Olha, cuidado que as falas Pode ser eu. Quem? Jeová. Muito bem, Jeová. Que maravilha. Olha aí. Então, temos Jeová, temos a questão problematizadora, agora vamos aos chamamentos. Né? Novamente, minha gente, nós estamos com 4 pré-colóquios, prestes dia 14 e 15 já acontecerá um pré-colóquio, né? 14 e 15 o pré-colóquio do Grande Grupo do Nordeste, vai lá no site, faz a inscrição, dia 22 e 23, outro do FME, que todo dia sai um cardzinho para inscrições dos trabalhos até dia 10 de abril, até dia 10 de abril, as inscrições para trabalhos. Aí temos dia 3 e 4 do Rio de Janeiro e dia 4 e 5 de Garanhuns. E temos mais 3 já na pontinha da agulha aí,
temos o do Piauí do Maranhão, que vai ser dia 10 e 11 de junho, temos também o de Alagoas, que é dia 26 e 27 de maio, e temos aí o de Sergipe já saindo também. Temos aí mais pré-colóquios em construção. E amanhã, à noite, nós estamos iniciando, em parceria com o Centro de Formação Paulo Freire, do MST, um curso Cidadão do Mundo, Paulo Freire, Cidadão do Mundo, né? Isso, Aparecida, a temática. Então, nós estamos aí realizando... Educador do Mundo, perdão. Que a Aparecida está inserida, André Ferreira também está inserida, e o Centro Paulo Freire com a parceria para realizar, em parceria, realizando esse curso amanhã, a aula inaugural, às 19 horas, no canal do YouTube do Centro de Formação Paulo Freire. Não será no nosso canal, é no canal do Centro de Formação Paulo Freire, quem quiser participar, e quem quiser fazer as inscrições, é só coloca Aparecida o link das inscrições desse curso de amanhã. Estou pegando aqui, prof, para colocar, viu? Pode ser já que temos alguém... quase 2.000 inscritos e estamos aguardando mais. Pode ser que alguém tenha interesse e participe. Será uma semana, será de as palestras, e na outra, Círculo de Cultura, assim como nós estamos fazendo aqui essa discussão, né? O último que realizamos surgiu um e-book das cartas pedagógicas, né? O primeiro grupo de estudo que nós realizamos, nós fizemos em forma de carta pedagógica. O trabalho final foram umas cartas que escreveram para o centro e para o nosso saudoso Paulo Freire. Alguém resolveu escrever diretamente para Freire e outras pessoas escreveram para o Centro Paulo Freire, dizendo como está, como foi, né, o grupo de estudo. Na próxima semana, eu e a Aparecida e a Cícera vamos lançar uma proposta de realização de trabalho, mas isso é só na próxima semana, porque nós ainda estamos matutando sobre isso, como vamos fazer bem direitinho para ter um fruto também desse grupo de estudo no final, e quem sabe lançá-lo no dia do colóquio internacional em setembro, né, do nosso grupo de estudo, que fique registrado com todas as pessoas aí do Rio Grande do Norte, do Rio de Janeiro, de Pernambuco, de todos os lugares que nós vimos aqui, que participou da Paraíba, e assim vai, de tudo. Da Bahia. Né? Da Bahia, de todos os lugares, né, que nós registramos. Então, é desse jeitinho aí que a gente vai, né? A Cícera quer falar? Uhum. Então, eu vou dar um avisinho do coração, um recadinho do coração, mas um elemento no texto, né, que hoje a gente conversou, uma das questões centrais com que temos de lidar é a promoção de posturas rebeldes em posturas revolucionárias, que nos engajam no processo radical de transformação do mundo. A rebeldia é ponto de partida indispensável, é deflagração da justa ira, mas não é suficiente. A rebeldia, enquanto denúncia, precisa se alongar até uma posição mais radical e crítica, a revolucionária, fundamentalmente anunciadora. A mudança do mundo implica a dialetização entre a denúncia da situação desumanizante e o anúncio de sua superação no fundo. O nosso sonho. Então, isso daí já está dialogando, né, esse trecho maravilhoso, com a pergunta, né, com a questão problematizadora que o Centro Paulo Freire, né, que o nosso grupo de estudos trouxe hoje, que é fazer uma educação deshumanizadora é possível?
como fazer, né? Como transformar essa rebeldia em processo revolucionário. Mas isso é a próxima semana. E aí, né, a gente pega mais uma vez o microfone, né, para agradecer a vocês, né, a todas as pessoas, dizer que também Jeová e outras companheiras, né, que colocaram, né, que esse é um momento também que a gente reenergiza, né, essa alegria, né, a luta, porque são tempos muito perversos, né, inclusive eu, né, enquanto trabalhadora, estou passando isso no meu, né, na minha atividade laboral, né, além da militância, e que esse espaço é esse espaço que nos instiga a continuar e a acreditar e defender, né, que a luta, né, que constrói a vida, que constrói a transformação, né, da realidade, certo? E aí reforçar o convite, né, a vocês, né, no dia 22 e 23 de abril, o Fórum Municipal de Educação, juntamente, né, assim, bem entrelaçadas, com o Centro Paulo Freire Estudo e Pesquisas, né, nós estamos, né, nesse processo né, de gestar cada vez mais, né, os 100 anos, né, rumo aos 100 anos de Paulo Freire, da leitura do mundo à emancipação dos povos, né, então o Fórum Municipal também nesta, né, semelhante a vários, né, que já aconteceram, vários espaços e outros que acontecerão a partir da próxima semana, que a companheira Erivalda visitem o site, tá certo? E vejam, né, nós temos o fórum, tem uma abinha lá, inscrevam trabalhos, né, até o dia 10, eu coloquei o Insta, né, do Fórum Municipal de Educação, nós temos a divulgação, daqui a pouco eu vou postar um chamamento, tá certo? E dizer que Danilson, né, que ainda não está postando coisa, ele será um dos coordenadores, né, do eixo 4, que é Educação Popular e Saúde, porque nós temos o eixo 1, que é Educação Popular e Movimentos Sociais, o eixo 2, que é sobre a educação de jovens e adultos, né, no século XXI, e o eixo 3, que é formação de professoras e professores e engajamento social, e o eixo 4, que é educação popular e saúde, e neste está esta pessoa, né, na educação, né, popular e saúde, uma né, das pessoas coordenadoras, né, andou com Paulo Freire. Então, minha gente, vejam lá, inscrevam um trabalho, façam inscrição, né, no site, é um preço, né, um valor, né, bem mesmo simbólico, né, porque o Centro Paulo Freire também, né, precisa, né, da manutenção do próprio site, né, tem essa necessidade de ser alimentado, e é um ser humano que faz isso, né, que tem essa condução da tecnologia, porque também não é fácil, né, para a gente, porque as habilidades, né, são outras, né, e é isso. Então, fazer uma convocação, para que vocês se inscrevam no do FME, mas também uns outros, e fortaleçam, né, a disseminação do pensamento, né, freiriano, mas também esse nosso fortalecimento, né, porque são tantas lapadas que a gente anda levando, se a gente baixar a guarda, eu estou vendo a carinha de Elaine, né, que Elaine constrói o fórum, Erivalda, Ixaque, então é isso, companheira Erivalda, tu fizeste assim, sério, um cheiro para vocês. Além de vocês visitarem o nosso site, conhecer as nossas redes sociais, também sejam associados do Centro Paulo Freire Estudos e Pesquisas e faça parte. Logo, nós vamos lançar uma campanha onde quem for associado, estiver conosco, quando tivermos um curso que tivermos que cobrar alguma coisa que nada nós cobramos, somente no colóquio, porque senão não tem como se manter nada, né? Nós precisamos das nossas despesas, quer dizer, as nossas não, porque o nosso trabalho, meu de Aparecida, é todo voluntário. O trabalho, a manutenção do centro, logo a gente está lançando essa campanha, porque vai ter desconto quem for associado, né? Então, se associe, corra para se associar,
para poder chegar no colóquio internacional em setembro e ter desconto. Senão não vai ter, vai pagar integral, certo? Só vai ter desconto quem for associado, né? Então, corra para lá, ligeirinho, para poder fazer essa inscrição. Lá tem a aba de associado, onde você também pode se associar ao centro, ser um membro do centro, participar das reuniões, participar das decisões, das assembleias e construir e difundir cada vez mais o pensamento de Freire, porque eu estava numa reunião da Alepa semana passada, foi a semana passada, quarta-feira, e aquele projeto de tirar o patronato de Paulo Freire, aí estão a pressão total para os deputados pegarem e realmente tirar. Então, a gente não pode deixar que isso aconteça, né? Nós, todos os brasileiros, nós não podemos deixar. Então, a gente tem que lutar junto. E esse é um grupo que vai lutar a esse favor, da maneira que a gente puder, né? Assinando, fazendo as assinaturas, participando das assinaturas, e nós vamos fazer isso daí. Então, é nesse sentido que faço cada vez mais esse convite, né? E não esqueçam de assinar a frequência, para no final do grupo de estudo não ter problema na hora da certificação, certo? A frequência Aparecida colocou aí já, ó. Beijo para vocês todos, tenham uma noite maravilhosa, boas leituras, até o próximo encontro, né? Boas leituras, boas discussões aí, ligando para, né, Verônica, quando tiver apertado, para todo mundo, e assim vamos. Ó, cheiro mesmo para vocês. Beijinho. Cheiro, cheiro, povo. Tchau, tchau. Até daqui a 2 semanas. Tchau.